presidente, vereadores, público nos assiste no plenário, TV Câmara, Facebook, bom dia. Presidente, ontem pela manhã ficamos aqui até às 10 horas, depois eu e o vereador Marcola fomos a Porto Alegre entregar uma moção de apoio aos comerciantes da nossa cidade e pedindo aos deputados, dos deputados estaduais, uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Eu e o vereador Marcola entregamos essa moção de apoio aos comerciantes do ramo de açougue, os pequenos comerciantes, ao deputado presidente da Assembleia, Edgar Preto, a deputada Miriam Marrone, deputado Vila Verde, deputado Catarina, deputada Manuela, deputado Pedro Pereira e o deputado Pedro Ruas. Já foi protocolado nas comissões essa audiência pública, um pedido do deputado Vila Verde, da deputada Miriam Marrone e da deputada Manuela, um pedido em 2 comissões, e outro pedido do deputado Catarina em outra comissão. Vão aprovar primeiro o pedido, primeiro que for apreciado, ia ser na tarde de hoje, no plenário da Assembleia, o primeiro pedido da primeira audiência. Assim que for aprovado, tivermos uma data, os comerciantes do ramo de açougues, nós vamos a Porto Alegre acompanhar essa audiência pública. Essa audiência pública, vê que nós, devido ao grande número de estabelecimentos comerciais de açougues, principalmente aqui na nossa cidade, ultrapassa em torno de 300 unidades. Então, esse é o amplo debate que tem que ser feito na Assembleia sobre essas alterações dos estabelecimentos das infraestruturas. Atinge esse decreto, atinge bastante, exige a questão da moagem da carne. É um processo que deverá ser feito em ambiente próprio, climatizado, somente a pedido do consumidor, que, de acordo com a portaria, essas porções de carne moída para o autosserviço ao consumidor deverão ser postas em balcão refrigerado, desde que tenha validade da venda do produto, que esteja em temperatura exigida de acordo com a lei. Isso vai criar para o pequeno comerciante dos açougues, ter o ambiente próprio, climatizado, uma nova peça para fazer a moagem da carne. Essa moagem da carne é medida do pedido do consumidor. É feita a moagem da carne, depois da limpeza de todo o ambiente e do maquinário, é feita a venda, depois um novo pedido do novo consumidor, é feito um novo procedimento. Isto vai gerar um custo alto aos pequenos comerciantes, principalmente os açougues, as padarias que fazem também a questão do queijo, presunto, vai criar um problema para os pequenos consumidores. Vai gerar um dano ao consumidor, que terá que pagar mais caro. Vai acabar com os pequenos, principalmente os pequenos, os médios estabelecimentos, que vai gerar um alto investimento para poder atender a essas medidas do decreto, essas medidas do decreto A1. Peguei um material, até em outros, os municípios que estão se movimentando, os municípios da nossa região, Pelotas, nossa região está se movimentando, dando conhecimento aos parlamentares, mas outros municípios também
já saiu matéria. Então, os empresários vão ter que se adequar a essas normas, a essas construções, essas salas climatizadas, e com a manutenção de um responsável técnico, que vai ter que estar nesse estabelecimento responsável técnico antes de repassar ao consumidor. Imagine, ter uma peça climatizada, ter um responsável técnico, aquele açougue que tem 2 ou 3 funcionários, vai criar um alto custo a esse comerciante. Vai haver um acréscimo, vai haver um acréscimo, né, nos valores do produto, vai ter que repassar ao consumidor a esse custo. Então, sobre essas qualidades das carnes, os frios, em esses ambientes, né, aqui o empresário enfatiza o importante papel do consumidor, tem o fato de fiscalizar. O próprio consumidor tem o fato de fiscalizar, e o cliente deve ser o principal fiscalizador. Se ele compra um produto impróprio para consumo, mal armazenado, esse tem que fazer a devida denúncia aos órgãos responsáveis daquele devido estabelecimento. Mas a forma como está esse decreto, cumprir de acordo com esse decreto, vai gerar ao pequeno comerciante, a esse custo. E eu falei lá que tem 2 aspectos que tem que ser analisado. Um aspecto, o aspecto cultural, vereador Anderson. O aspecto cultural, a cultura do gaúcho é lá escolher a sua carne, o seu pedaço de carne, para fazer o churrasco final de semana. E outro aspecto é o aspecto econômico. Nós estamos em plena crise. São 300 estabelecimentos. Se cada estabelecimento dispensar um funcionário, são 300 pessoas que estão desempregadas na nossa cidade. Isso gera um reflexo na nossa economia, nas nossas famílias. Isso é um problema. Então, em plena crise, atinge direto o pequeno e o médio comerciante. Pequeno e médio que tem o estabelecimento comercial. E esse é um investimento de alto custo. Em plena crise, fazer um investimento de alto custo. Atinge diretamente a esses comerciantes nesse período de crise. Então, esses 2 aspectos, um aspecto cultural da nossa cidade, nós como gaúchos, a forma da escolha da carne, e outro aspecto da crise econômica em que os municípios estão enfrentando, vai gerar um dano ao consumidor, porque vai aumentar, o comerciante vai ter que botar esse acréscimo dessas despesas, vai ser no produto. Ou seja, já tem um problema da crise econômica no nosso país, já encarece os alimentos, fazendo essas exigências de acordo com o decreto, vai ter que repassar o consumidor, vai pagar mais caro, atinge os pequenos estabelecimentos que eu já havia dito, né? É um alto investimento nesse período de crise. Então, eu queria fazer esse relato aos senhores vereadores. A nossa presença é o vereador Marcola, na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa, visitando todos os deputados, já estão com conhecimento dessa situação da cidade de Pelotas. Quando marcar essa audiência na Assembleia, vamos fazer uma mobilização de todos os comerciantes do ramo de açougue, para se fazer presente e movimentar também as outras cidades da nossa região que vão enfrentar. Vai atingir os comerciantes, mas vai atingir também o consumidor, que vão acabar repassando a esse valor desse acréscimo para cumprir essas exigências de acordo com o decreto, o consumidor. Obrigado.